Nós estávamos plugados. Boa noite a todos. Muito bem-vindos à última live, sexta-feira passada, aquele momento tão especial que tivemos com o nosso querido Dom Adair, José Guimarães. E temos feito nesses últimos tempos a live semanal que, com todo zelo por vocês, por hora o que, com toda essa fase do retiro, do descanso, foi possível. Para a semana que vem a gente vai intensificar um pouquinho mais. Essa noite é a volta, estou tão feliz de estar aqui, já estou de volta à paróquia, já estou de volta à diocese, estou de volta aos meus trabalhos sacerdotais na paróquia, nos outros trabalhos por aqui. E essa noite será muito especial, porque o nosso querido convidado, esse grande amigo, esse filho espiritual, que já esteve conosco outras 2 vezes e estará com a proteção de Nossa Rainha Santíssima, muitas outras, vejam, estará muitas outras. Daqui a pouco eu já vou passar a palavra, porque já é nosso amigo, já é de casa aqui no canal. Nós vamos fazer a oração inicial. Antes de mais nada, eu peço 2 ou 3 coisas. Chequem inscrições, chequem os membros se a assinatura está ativa por caridade, nos ajudam de fato na manutenção do trabalho. A livraria está aí com mais uma jornada de oferecimento de material para formação. E hoje eu vou pedir para vocês uma atenção. O Padre Maurício começou um trabalho para nós o ajudarmos incentivando o seu trabalho aqui no YouTube. Ele acabou de inaugurar um canal, chama-se Católicos Eternos. Católicos Eternos. Eu pediria que vocês fizessem o carinho, a caridade de apoiar esse trabalho, se inscrevendo no canal dele. Católicos Eternos, Padre Maurício Inácio Marino de Souza. Ele tem 200 e poucos inscritos, acabou de começar. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aí nessa primeira jornada a 1000 inscritos, para ele poder transmitir direto do celular. Eu peço a vocês esse esforço. Tenho certeza que vocês vão cooperar. E vamos fazer a oração inicial. Que alegria, sob os cuidados de Nossa Senhora, estarmos aqui. Mais uma vez, esse filho espiritual, esse grande amigo, que é o Dr. Evandro Pontes, que nesta noite vai responder para nós. Já são muitas perguntas. Nós temos mais de 30 perguntas que chegaram nesta tarde. Vamos tentar responder o maior número possível. Ele vai tentar. Mas se não conseguirmos todas, lembrem-se que não será por falta de atenção, mas por talvez não dispormos de todo o tempo, para nós não esticarmos também até muito tarde, que amanhã a jornada é longa. Já falei muito, vamos rezar? Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Graça de Simbres, Rogai por nós. Glorioso e Castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola e Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido Evandro, antes de começarmos a jornada de respostas, seu boa noite aos nossos amigos, aos que estão conosco nesse momento. E aí nós vamos bater as perguntas. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E é sempre uma alegria estar aqui com o padrinho, esse homem que me recuperou, me acolheu, me transformou, e a quem a minha gratidão será infinita e eterna. Uma alegria, viu? Você também, Evandro, falo aqui no ar, foi um dom, um significativo dom de Deus para a vida, para o ministério do padrinho. Acredite. E o bem Amém. Que com a marca de Nossa Rainha Santíssima você vai ainda fazer
as almas e dando o seu melhor. Aquilo que Deus te constituiu, com toda essa capacidade, todo esse preparo, e como um verdadeiro servo, de Nossa Senhora. Amém. Muito bom. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Eu não consegui ler todas. Há algumas perguntas para o senhor. Então, eu vou aqui vagarosamente lendo e tentando responder. São 37 manifestações até agora. E se a gente for dividir, né, imaginando aqui que eu dedique 2 minutos para cada manifestação, eu vou falar quase 1h10. Então, se eventualmente eu acabar sendo muito breve na resposta em algumas perguntas, é porque tem uma fila enorme aqui e a gente precisa administrar o tempo com sabedoria aqui, né? Muito bem, a gente pode abrir com a pergunta da Adriana Luiza de Oliveira, em que ela faz a pergunta mais difícil de todas. O que é liberalismo? Ela pergunta objetivamente na lata o que é o liberalismo. Então, para tentar assim, falar de forma bem resumida, o liberalismo ele é uma ideologia que surge na virada, em meados do século XVIII, e ele é um herdeiro direto da fábula humanista. Para que a gente possa entender o que é o liberalismo, a gente precisa primeiro recuar um pouco no tempo e pegar aquele período que vai de 1510, mais ou menos, até mais ou menos 1640. É um período, digamos aí, de uns 100 a 130 anos, em que duas coisas acontecem nesse período. A primeira delas são as ondas de revoluções protestantes. Então nós temos basicamente 3 ondas. Uma primeira onda, que é uma onda de caráter mais germânico, que é fundada por Martinho Lutero. Martinho Lutero, na sequência, ele é seguido por outras 2 ondas que ocorreram concomitantes, que é no eixo franco-suíço, por Calvino, de todas a mais perniciosa, a mais perigosa, não há comparação. Lutero foi um homem muito rude, de características muito baixas, né? Foi um homem de uso de um vocabulário muito inapropriado para a sua condição como sacerdote da Igreja Católica que era. Ele era membro da ordem agostiniana, assim como as pessoas que o cercavam. Mas o luteranismo não teria emplacado se não fosse a força retórica de um homem chamado João Calvino. Esse era muito elegante, ele era advogado, escrevia muito bem e soube lidar muito bem com as palavras. Ele promoveu, de fato, o maior sofisma da história da humanidade foi promovido por João Calvino e suas teses, suas maluquices de predestinação. E o ponto central de Calvino era minar, bombardear completamente a chamada doutrina do livre-arbítrio. João Calvino tinha um ódio, um pavor profundo de Santo Tomás de Aquino. Então, ao bombardear a doutrina do livre-arbítrio, ele abre espaço para um conceito de liberdade que não existia. E esse conceito de liberdade, ele migra desses escritores e desses teólogos que fizeram a Reforma Protestante, migra para o campo laico. 2 homens encampam o calvinismo na chamada filosofia laica. O que é a filosofia laica? É onde eles vão discutir filosofia moral sem Deus. São 2 homens. É um cara chamado Francis Bacon, reconhecidamente um homossexual de 4 costados, e René Descartes.
esses dois filósofos, Francis Bacon na Inglaterra, e Francis Bacon, ele encampa, para mim, o mais perigoso de todos os protestantismos, que é o protestantismo inglês, né, o anglicanismo. Porque aquilo foi de uma perniciosidade absurda, né? O anglicanismo foi de uma violência, né? Foi de todos o mais violento, ele foi muito violento. E o que motivou o anglicanismo foi a concupiscência de uma mulher completamente perdida, né? Ana Bolena. Ana Bolena bagunçou a cabeça de Henrique VIII. Henrique VIII até era um príncipe na época muito jovem, né? Um príncipe muito jovem, bem associado com o Papa e bem orientado por Santo Tomás Moros, né? Mas Ana Bolena, que era uma luterana também convicta, mexeu com a cabeça do rei, o rei entrou nessa situação e ele reformou a igreja ex parte princeps, né? É o próprio príncipe reformando a igreja. Então esses três pontos, eles tiveram um foco de ataque, que é a chamada doutrina do livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio, ela vinha desde Santo Agostinho, ela foi consolidada com muita habilidade por São Bernardo de Claraval, que tem um livro maravilhoso sobre livre-arbítrio, e depois Santo Tomás de Aquino não deixa pedra sobre pedra na doutrina do livre-arbítrio. E a Reforma mexe com isso para criar um novo conceito de liberdade. Esse novo conceito de liberdade migra para esses filósofos, e esses filósofos, eles acabam deixando esse legado, o legado dos escritos desses filósofos, Francis Bacon e René Descartes, principalmente, há outros nesse período também, mas esses são os principais. Esse legado é recebido pelos chamados iluministas, dentre os quais o principal é um homem chamado Immanuel Kant. Kant vai pegar essa doutrina, esse modelo cartesiano, e vai transformar isso numa filosofia liberal brutal. Ela é muito brutal, ela é violentíssima, é uma filosofia profundamente herética, tanto é que o livro principal de Kant, que é a Crítica da Razão Pura, não escapou do índex, né? Ele se manteve no índex até a extinção do índex em 1966 pelo Papa São Paulo VI, que extinguiu o índex. Mas até 1966 estava lá com uma obra não recomendada. Prestem atenção no detalhe, o índex, ele, apesar de ter o nome prohibitorum, né, a palavra prohibitorum em latim, ela tem um ar muito mais de recomendação do que de vedação, né? A vedação no latim, aquilo que nós chamamos de proibido, que aliás a palavra proibido ela vem, e o sentido de proibição da palavra proibido vem de uma distorção de como se encara o index prohibitorum, né? Index librorum prohibitorum. Se a gente fosse falar de vedação, a palavra seria outra, né? Então, em latim, a palavra utilizada para esse tipo de proibição seria interdito, né? Então são os livros interditados. E não é isso que está no Concílio de Trento. O que está no Concílio de Trento esse é o tipo de livro que, se a pessoa não tem uma formação adequada, a igreja não recomenda que essa pessoa toque a mão nesse livro, né? Então você não vai começar a sua carreira como estudante por Crítica à Razão Pura. Deixa por último, né? Porque senão esse livro vai envenenar a tua alma e tua cabeça. Então o liberalismo, ele se constituiu nessa doutrina com uma finalidade de demolir por completo, e isso que eu estou falando aqui são palavras do próprio René Descartes. Ele mesmo fala, a intenção é demolir por completo a filosofia moral e ele diz com as palavras dele, porque ele estudou num colégio de jesuítas na França, e ele falava que o ensino dos jesuítas, que era rigorosamente, naquela época era, né, rigorosamente escolástico, o incomodava demais. Então ele queria tirar aquele incômodo
de mau aluno que era. René Descartes foi um mau aluno, foi um péssimo aluno, né, no colégio dos jesuítas. Então, ele queria consertar aquilo que ele não tirava boas notas. Então, ele fez a correção dele. Então, a ideia dele era demolir a filosofia moral católica e, a partir disso, e ele mesmo fala, construir uma nova moral, que ele chama de moral provisória. E aí, isso, quando vai parar na mão dos iluministas, eles criam a chamada filosofia do liberalismo para consolidar e ampliar isso. O liberalismo é isso, é uma filosofia, é uma ideologia de moral provisória e anticatólica. Evandro, só para nós complementarmos, dizer, se não podemos falar de um, temporalmente, não podemos falar de um pai propriamente dito, tal, por tudo que você discorreu e que temos de fato, mas você então posiciona Immanuel Kant como, vamos dizer, o principal nome de organização das ideias que comporão essa ideologia. Exatamente. O Kant, ele é o grande filósofo do liberalismo ocidental. É óbvio que você pode encontrar como leitor, e isso vai depender, viu, padrinho? Isso depende muito de qual escola protestante ou qual grupo de protestantes nós podemos identificar aquela parcela de pensadores laicos que refletem na filosofia laica ou na filosofia leiga os mandamentos da igreja a qual eles estão associados. Portanto, na Inglaterra, nós vamos encontrar aquele liberalismo com ares de conservadorismo. Por quê? Porque na Inglaterra, o anglicanismo ele é completamente pragmático. Ele vai para onde o vento sopra. Ele é fisiológico. Ele é pernicioso. Ele é sem vergonha, literalmente sem vergonha, que descreve o que foi a carreira medíocre como estadista de Henrique VIII. Ele se utilizou de uma falsa igreja, né? Tanto é que a igreja anglicana tem bandeira da Inglaterra atrás da cruz, é uma coisa de um mau gosto fantástico, é um mau gosto gigantesco. E aí o que acontece? Essa igreja anglicana, ela gerou seus filósofos, que vão desde Thomas Paine até Edmund Burke, passando por Adam Smith. São todos liberais, um pouquinho mais resistente à Revolução Francesa, ao liberalismo francês, ao caso de Edmund Burke, outros mais aderentes à revolta francesa, como é o caso de Thomas Paine, né? Então, o que acontece? Na Inglaterra, há uma oferta de vertentes liberais que casa com aquele estilo do protestantismo inglês, que é um protestantismo que ele é fisiológico, ele é pragmático, ele é completamente utilitarista, ele é de curto prazo, ele olha e atende a quem mais põe dinheiro na mesa, né? É por isso que ele é pernicioso, porque ele vai te passar a impressão de que às vezes ele concorda com você, ele está do seu lado, né? Ele tem ares conservadores, mas ele não tem nada de conservador, ele é um grande engodo. Esse é o liberalismo inglês. O francês é aquele liberalismo idealista. Então a gente vai encontrar lá Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire, né, que são idealistas. E aí o liberalismo alemão, que é, na minha opinião, o liberalismo sob o ponto de vista estrutural o mais pesado e o mais violento, ele tem características científicas. Veja que curioso. Esse liberalismo inglês, ele vai gerar de sua costela o que é que sai? Sai a sociedade fabiana. Portanto, sai o socialismo fabiano. O socialismo fabiano, ele é filho bastardo do liberalismo inglês. Assim como o socialismo utópico é filho do liberalismo francês. Assim como o socialismo científico,
de Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Engels, é filho direto do liberalismo alemão. E aí a gente consegue entender, inclusive, os socialistas, que aqui no Brasil a gente tem a mania de chamar de esquerda. Então, o que é a esquerda fabiana, ou socialismo fabiano? Ele é filho do liberalismo inglês, que é filho do anglicanismo. Vem da mesma costela, vem da mesma linha, né? Passa por esse mesmo grupo. O que é o socialismo mais pesado e científico, marxista, né, que depois migrou para a Rússia? É aquele de matriz alemã, que é diferente daquele socialismo francês, que é o socialismo de queimar pneu, de fazer arruaça, de ir na rua. E aquele socialismo sindicalista? Ele é tipicamente inglês, porque ele é fisiológico. Esse é o socialismo que explica um Lula, por exemplo, que nasce no sindicalismo, mas é um pragmático. Parasitário? Oi? Parasitário, Evandro? Exato, parasitário de estruturas, enfim. Ele transita, ele consegue fazer um governo neoliberal com Palocci, depois falar com as massas aqui, acolá. Ele tem. É aquela esquerda que nasce no sindicalismo. A esquerda que nasce no sindicalismo, ela é essencialmente fabiana, que é diferente daquela esquerda soviética. Você não teve um movimento sindical na Rússia na época. Você teve um movimento científico. E ali o movimento científico, ele é essencialmente eugenista, violento. Ele cria campo de concentração, ele segrega as pessoas por raça, por gênero. Ele é brutal, né? Então, é disso que a gente está falando. A matriz, ela vem daí. Então, essa coisa que a gente vê do sovietismo, né? Isso aí nasce com Kant. É Kant que começa. Ele que cria a ideia de um governo cosmopolita, da paz perpétua, de um governo mundial a partir da construção de liberdades e igualdades. É Kant. Muito claro. Muito claro. Evandro, muito claro. Agora, tem uma próxima. Eu estou sem retorno aqui nesse momento. Uhum. Agora, tem uma próxima pergunta, se você me permite. Agora eu vou puxar aqui. Do Hector Higler. Me perdoe se pronunciei errado, Hector, o sobrenome. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco nesta noite. Ele diz: boa noite, querido professor Evandro. Deus abençoe muito vocês a ambos. Minha dúvida é: o que seria o liberalismo jurídico e em que ponto ele mais ataca o direito natural tradicional? Me desculpe, Evandro, me antecipar, mas eu achei essa pergunta fabulosa. Muito, 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 né? Boa, muito pertinente. Evandro, desfia para nós. Eu também quero. O liberalismo jurídico e onde ele ataca para destruir a lei natural, o direito natural. Decorrido da lei natural, é claro, né? Tem mais uma que eu vou acrescentar. Assim, eu acho que essa primeira parte já resolve também a pergunta do canal Seguindo com Maria, que é quais as ideias nas quais o liberalismo se baseia, e uma pergunta do Cezinha, de João Pinheiro, que ele pergunta se o liberalismo religioso é a mesma coisa que o econômico. E eu posso puxar essa pergunta do Cezinha e colar na pergunta do Hector, porque elas são da mesma natureza. O que acontece com o liberalismo sob o ponto de vista filosófico? Eles vão construir uma doutrina anticatólica. Mas essa doutrina anticatólica, ela não se consolida na sociedade sem os seus satélites técnicos. Então, portanto, vai se criar uma esfera do conhecimento chamada economia, e dentro da economia vai se criar uma escola liberal. Qual seja, eles já treinam as pessoas para que elas entrem nos estados, nos órgãos públicos, partidos, empresas e etc., para levar ideias liberais dentro ali do âmbito de trabalho delas. Vamos pensar agora sobre o ponto de vista jurídico, como o Hector
nos chama à reflexão. E o padrinho pede para que eu discorra. O que seria o liberalismo jurídico? Imagina o direito, e principalmente o direito romano. E aqui é essencial que nós olhemos para o direito na forma com que o imperador Justiniano o consolidou. É importante o imperador Justiniano porque ele é o autor do chamado Corpus Juris Civilis. Né? O Corpus Juris Civilis é a consolidação de toda a sabedoria jurídica construída desde a época de Cícero, direito romano da República, direito romano clássico, até o direito romano tardio, do Império Tardio. E o imperador Justiniano, que já era de Constantinopla, né, do Império Bizantino, do Oriente, ele vai consolidar todo aquele conhecimento na linha do que já havia feito o imperador Teodósio. Ele pega o código de Teodósio, consolida e faz o chamado Corpus Juris Civilis. Sabe uma das coisas mais bacanas é que assim, os juristas não prestam atenção nisso. Mas sabe como é a abertura do Corpus Juris Civilis, padrinho? Como é? A primeira linha do Corpus Juris Civilis é iluminado por Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, e pela Santíssima Trindade. Então, o Corpus Juris Civilis, ele é a consolidação do direito romano sob uma régua católica. Não havia ocorrido ainda o cisma, né, do Oriente, a igreja cismática. Então, ele usa a régua moral católica e a estrutura técnica do direito romano. E esse direito romano, que ele é do século VI, né, o Corpus Juris Civilis é do século VI, o padrinho sabe até quando o Corpus Juris Civilis ficou em vigor? Vigorou? Eu vou arriscar. Até o século XVIII? Até 1917. Sabe qual foi o último país a abandonar o Corpus Juris Civilis? O Brasil? O Brasil. Foi o golpe da República que derrubou. Porque Dom Pedro II fez Dom Pedro I colocou na Constituição de 1824 e fez essa estrutura perdurar durante todo o Império até o advento do Código Civil de Clovis Bevilacqua. Até lá valia o Corpus Juris Civilis. O Brasil foi o país que mais resistiu ao liberalismo. O Brasil é uma pedra no sapato. E aí o que acontece? O que é o liberalismo jurídico? É exatamente isso que o padrinho identificou. No século XVIII, começaram a se proceder reformas dentro do direito de modo a alterar aquilo que tinha 1.300 anos, mais ou menos. Né? Uma ordem jurídica de 1.300 anos, ela começou a ser alterada. E qual é o ponto central de alteração dessa ordem jurídica? A ordem jurídica anterior do Corpus Juris Civilis, ela é uma ordem jurídica essencialmente voltada para obrigações civis. Não existe a palavra direito no Corpus Juris Civilis. Direito disso, direito daquilo. Não é essa a abordagem que se fazia. O que se fazia era a identificação de como as pessoas usavam o seu livre-arbítrio para se obrigar perante as outras. Então, por exemplo, quando eu vendo um automóvel, eu não estou adquirindo um direito ao dinheiro da pessoa. Eu estou me obrigando a entregar algo em troca de uma outra obrigação. É tudo visto sob o ponto de vista da obrigação. E o que esses malditos liberais fazem? Eles arrancam esse conceito de obrigação e criam o conceito chamado autonomia da vontade. Quer dizer, você tem uma vontade autônoma e essa vontade autônoma, quando encontra outra vontade autônoma, vai gerando infinitamente, em cadeia, em progressão geométrica, direitos. Então, a autonomia da vontade gera um direito e em cima de um direito eu gero outro e eu gero outro por minha livre e espontânea vontade. Eu substituo, portanto, a vontade de Deus,
que é o que me permite criar obrigações na esfera civil pela vontade do homem. Esse é o liberalismo jurídico. Agora, essa questão do direito natural é um problema, né? Isso é um problema, porque você tem distorções linguísticas. O liberalismo ele faz distorções linguísticas, né? Então, eles começam a inserir dentro daquilo que eram chamadas... Porque não existia um direito natural, o que existiam eram as chamadas leis naturais, ou leis da natureza, versus as chamadas leis espirituais, ou leis morais. Então, como eu não consigo colocar a natureza, eu não consigo colocar a liberdade como se fosse algo abstrato dentro da lei moral, porque a escolástica me impede que eu coloque dentro da lei moral ou da obrigação moral uma vontade autônoma. E o que eles fazem? Eles falam, não, essa vontade autônoma ela é natural. Ela faz parte da natureza do homem. E você fala, não, mas como assim faz parte da natureza do homem? O que é da natureza do homem é crescer, é se multiplicar, é outra coisa. É o que é ligado à sua natureza como homem. A liberdade não está dentro da natureza do homem. Ela estaria dentro do estudo das questões morais. Mas eles fazem uma safadeza e recortam e colocam dentro da lei natural. E hoje a gente está aí se deparando com essas dificuldades de ter que discutir a liberdade de uma pessoa andar nua durante o carnaval, ou, enfim, fazer... Eu não quero entrar em detalhes, senão o canal cai. Mas as pessoas estão entendendo, né? E colocar isso como se fosse algo inerente à natureza humana, né? Como, por exemplo, trocar certas coisas no seu RG, o seu gênero no RG. É óbvio que isso é antinatural, mas eles fazem com que isso se torne parte da natureza. Não, isso é parte da natureza. Essa vontade, essa escolha é parte da natureza. Nasce lá no liberalismo jurídico, por intermédio de um jurista muito querido de Napoleão Bonaparte, chamado Poitiers. Poitiers é o primeiro jurista a criar isso. Depois, em meados do século XIX, vem uma horda de juristas alemães que reescrevem o Corpus Juris Civilis e eles criam o chamado Pandectsrechten. É o Pandectas alemão. São as institutas de direito civil traduzidas por alemão, mas do jeito deles, com a filosofia kantiana e hegeliana completamente incrustada naquilo. São vários os juristas pandectistas alemães, né? Então, Bernhard Windscheid é um dos pais disso, Gluck, são vários assim, né? Feuerbach, o próprio Ferdinand Lassalle, né? Lassalle, que foi um socialista do qual Marx tinha inveja dele. Marx tinha inveja de Lassalle. Foi um grande promotor do pandectismo, desse novo direito germânico de matriz liberal. Não sei se ficou claro, mas acho que é isso aí. Muito bem discorrido. Acredito que alcançou, Evandro. Alcançou o propósito, a proposta da pergunta. Vamos avançar? Vamos avançar. De forma muito... deixa eu puxar aqui. Me deem um minutinho que eu estou também aqui tendo que correr atrás dos aplicativos. Só um minutinho. Qual a parcela de responsabilidade do liberalismo em relação ao tema da usura? Total. A partir da infiltração. Aqui, quer dizer, ele nem identifica muito bem o nome, porque me parece que o nome está escrito em russo. E aqui eu só quero colocar que pode estar uma confusão, mas
a parcela de responsabilidade do liberalismo em relação ao tema da usura, a partir da infiltração deles no capitalismo. Aqui que eu já quero que você construa para nós, Evandro, porque o tema da responsabilidade do liberalismo em relação ao tema da usura, como você bem colocou já a priori, eu acredito que está muito mais ligado ao seu matiz protestante, não está, Evandro? Sem sombra de dúvida. O grande responsável pela retirada da usura como um pecado mortal foi João Calvino. Isso não está na Institutio Religionis Catholici, Instituto Religionis Christiani do Calvino, que é digamos assim, o grande tratado dele, mas está em trocas de correspondência e algumas respostas e alguns panfletos do Calvino em que ele promove uma flexibilização da usura. Ele não vai, de certa forma, dizer que a usura deixa de ser pecado, mas que a usura moderadamente usada pode, de certa forma, liberar o cristão de culpa. A partir dessa ponderação de Calvino, a usura se dissemina de uma maneira muito violenta na Europa, principalmente do século XVII para frente, e ela já recebe nos tratados de economia de matriz liberal, sobretudo nos tratados smithianos, um tratamento não mais como algo que deve ser liberado, mas algo que é regra do jogo. Inclusive, a usura é tratada como algo obrigatório toda vez que há uma obrigação pecuniária em jogo, né? Então, quando há uma obrigação pecuniária, não se pode abrir mão da usura, né? Porque, quer dizer, o capital circulando, ele deve gerar frutos dele mesmo, né? Quer dizer, ele deve ser, o capital deve ter uma característica frutuosa, né? Que se a gente for pensar sob o ponto de vista material, horrendo, né? Algo muito parecido com as chamadas uniões infrutíferas. Então, a usura humana, ela é exatamente a chamada união infrutífera. Se a gente for pensar, o que é a usura para um ser humano? É aquela união falsamente frutífera. Então, ela nasce primeiro no campo financeiro e está chegando, né? A usura foi o cavalo de Troia para isso. Eu fui até um pouquinho além, mas a ideia da usura é exatamente essa. É você pegar algo que naturalmente é infrutífero e fazer com que esse algo infrutífero gere frutos do nada, de uma maneira completamente laboratorial, né? Estupendo, não, mas foi importantíssimo pontuar isso, Evandro, porque ali o professor que não diz qual é o seu nome, que estava escrito em russo, ali me parece que colocou mal a questão, porque, Evandro, agora eu já pego e aí vai uma minha. Nós podemos dizer que a relação liberalismo-protestantismo e vice-versa é uma relação de mútua geração, não? Sim, sim. A gente está falando de uma relação de pai e filho. De pai e filho. Agora, no seu entendimento, para definir mesmo, porque talvez isso aí possa se tornar, quer dizer, a partir de uma outra interpretação sólida, reta, honestamente intelectual, qual de fato vai originar o outro, Evandro? O protestantismo, ele origina o liberalismo. O liberalismo, está perfeito. Exato. O protestantismo é a chave de tudo, né? De tudo, o protestantismo é a grande revolução da história da humanidade que, digamos assim, reverte completamente um crescendo que vinha, e eu posso marcar de maneira datada esse crescendo. O primeiro momento, ao meu ver, o primeiro momento de glória da filosofia moral da Igreja nasce com Santo Ambrósio de Milão no seu tratado Officiis Ministrorum.
E Santo Ambrósio, ele vai legando essa filosofia, vai passando de mão em mão, né? Como é típico na Igreja Católica, e passando literalmente de mão em mão, de monastério para monastério. E aí no meio do caminho nós temos um Santo Anselmo de Canterbury, nós temos São Bernardo de Claraval, nós temos santos doutores gigantescos, estupendos. O próprio Santo Tomás de Aquino, né, Evandro? Até chegar em Santo Tomás de Aquino. Ela vai vindo, né? Século 8, 9, 10, até chegar em Santo Tomás de Aquino e no Santíssimo Antônio de Lisboa, que as pessoas olham muito para o lado espiritual dele, mas ele foi um senhor doutor da igreja. Uhum. Não é reconhecido como doutor da igreja, mas os sermões de Santo Antônio são coisas maravilhosas. A filosofia de Santo Antônio é uma coisa maravilhosa. E ali nós estamos no ápice. Evandro, me perdoa. Não que o Evandro... É só uma questão aqui não é nem uma correção, viu? De uma pontuação. Mas ele é Evandro. Santo Antônio é? Fato. Doutor. Santo doutor da igreja? Foi só um hiato de memória aí, viu? Né? Foi um hiato de memória. Né? Foi só um hiato de memória. Ele é doutor da igreja, porque eu sei da intimidade, eu sei do conhecimento que você tem de Santo Antônio, por isso que eu posso dizer que foi só um hiato de memória. Santo Antônio é daqueles gigantes sobre os quais depois os seguintes subiram nos ombros. Exato. Para olhar mais longe. Então, com base em tudo isso, é que começou a se criar, a partir de John Wycliffe, de Jan Hus, os primeiros protestantes da história no século XV, começou a se criar uma postura dentro da igreja anti-escolástica, de tentar destruir tudo isso, né? E essa destruição, ela acabou se culminando naquele espaço de tempo tão curto. Foi um espaço de tempo tão curto, a coisa aconteceu tão rápido, né? E não era sequer tempo de internet, padrinho, mas aconteceu muito rápido. Então, de Lutero, Zwinglio e Calvino, a gente tem um espaço ali de 20 anos. Em 20 anos, o protestantismo se consolidou na Europa Central e na Inglaterra também. A Ana Bolena era luterana e levou esse vício luterano para a Inglaterra. Conseguiu espalhar a praga reformista por toda a Europa, e é a partir daquele momento que nós temos uma guinada verdadeira na história, né? É a partir dali que começam as chamadas verdadeiras revoluções, né? E aquilo vai desaguar na Guerra Civil e na Revolução Gloriosa na Inglaterra, na Revolução Francesa, e também na Revolução Americana, que tem características, o pessoal olha só sobre a característica positiva e etc., mas a Revolução Americana deixou ali um legado maçônico terrível, né? Coisas que a gente tem que ficar lidando até hoje, né? Erros, equívocos e etc. E o que coube ao gigante para mim o maior papa da história, São Pio V, o que coube a São Pio V ali? Ele já estava consciente de que ele não conseguia mais virar a situação fora do campo santo da igreja. Fora do campo santo é um desígnio divino, não tem mais como reverter essa situação. E toda a reforma tridentina foi para evitar, e o que ele conseguiu com muito sucesso, foi para evitar que a praga revolucionária se disseminasse dentro da igreja. Estupendo. Isso me permite, inclusive, a uma resposta para o Gabriel, que ele perguntou qual deveria ser a atitude da igreja para barrar a expansão do liberalismo lá atrás e hoje em dia. Então, lá atrás, todas as atitudes foram tomadas. Essa expansão do liberalismo, ela não ocorreu, né? Então, se a gente for pensar no papado do grande Papa Gregório XVI, que tem duas encíclicas maravilhosas, a Pascendi Domini Gregis e a Mirari Vos principalmente, a Mirari Vos ele ataca diretamente o chamado credo liberal, né? Então, o credo liberal ele se manteve durante muito tempo São Pio X? Proibido, né? São Pio X, não é, Evandro?
a Pasquim de... A Pasquim de São Pio Pasquim de X. Dominic Greggs, São Pio X, isso. São Pio X. Mas a Mirari Voz é Gregório XVI. Gigante. Gregório XVI foi o primeiro a tocar no assunto, né, no início do século XIX, para tentar frear essa praga. Então, a igreja tomou todas as providências, ela fez o que tinha que fazer. Então, a pergunta do Gabriel é qual deveria ter sido a atitude. Não, houve atitude. Desde São Pio V, né, todo o material do Concílio de Trento é um material justamente para tentar orientar as pessoas dentro da igreja para que isso não se disseminasse. Infelizmente, durante o século XX, nós tivemos, como mostrou o Taylor Marshall no seu livro Infiltrados, né, algumas influências complicadas dentro da nossa igreja, e aqui eu vou preservar o padrinho não precisa comentar, e isso acabou desaguando em algumas linhas do Concílio Vaticano II, que, de certa forma, geraram uma linha, um núcleo liberal dentro da Igreja Católica. Isso hoje existe dentro da Igreja Católica, não tem como negar, é uma realidade inegável, né? E nós precisamos lidar com essa realidade, e para mim a melhor forma de lidar com isso é dialogando, né? É revisitando os dogmas e as tradições da igreja. Eu não sei se estaríamos nós, no nosso tempo, à altura de um novo concílio, mas só um novo concílio resolveria todas as pontas desatadas, deixadas, e eu vou dizer isso com muita caridade, com um coração muito inflado, mas todas as pontas desatadas pelo desastroso Concílio Vaticano II. Ele foi desastroso porque deixou dúvidas, ele não sedimentou dogmas, ele só jogou dúvidas e confusões dentro da igreja, e ali, nessas confusões, é que o liberalismo entrou com força, né? É isso que nós temos hoje em dia. Então, assim, lá atrás o que deveria ser feito, tudo foi feito. O que a igreja deve fazer hoje, ao meu ver, convocar um novo concílio e falar, peraí, está valendo ou não está valendo o que São Pio X, o que Gregório XVI, o que Pio XII, Pio XI, Pio IX, né? São Pio V, o que esses grandes sacerdotes, esses grandes padres da Santa Madre Igreja sedimentaram e disseram, está valendo ou não está valendo? Né? O que vale? E assim, ao meu ver, assim, humilde, leigo, a tarefa deixada por nosso Senhor é ide e levai a minha palavra e a minha doutrina para os povos. É a doutrina de Cristo, não é a doutrina do povo. Essa coisa sinodal de doutrina do povo, isso não dá. Ao meu ver, é herético isso. Então, isso precisa ser discutido em um novo concílio. Um novo concílio precisa ser convocado para que a função dada a Pedro, apacentai as minhas ovelhas, seja cumprida. Não sei se o Papa Francisco está com a saúde em condições de dar início a um concílio dogmático dessa grandeza, e se o nosso tempo é digno dessa tarefa. Não sei. Não saberia dizer, padrinho. Mas que precisa, precisa. Meu querido, discorrendo como um filho da igreja, com propriedade histórica, material, está importante ver como o nosso querido professor Evandro, doutor Evandro, discorre como filho da igreja. Com gravidade, com sobrenaturalidade, com sentido de filiação, sem desvarios, sem devaneios, e ele menciona a coisa a partir do prisma da sua pertença ao corpo místico de Cristo como membro da Societas Perfecta, que é a Santa Igreja, a Perfecta Societatis, colocando as coisas na melhor ordem, e com toda essa liberdade, até realmente, e esse cuidado de dizer o
o Padrinho, que é sacerdote, nesse momento se preserve, mas fato é que ele aborda muito bem que há um desencarrilar, que há uma alteração no rumo da maneira como se ensina, da maneira como se reafirma o dogma de sempre, o que a tradição legou desde os dias dos santos apóstolos. Então, é importante ver um católico bem informado, um católico com solidez, um católico com clareza do que é a fé católica de ontem, de hoje e de sempre, que citou os romanos pontífices que concordam em gênero, número e grau, Evandro, estão entre os maiores da história, e na minha lista pessoal, votiva e de fato conceitual, doutrinária, estão entre os maiores, como São Pio V, como São Pio X, como Pio IX, como o próprio Gregório XVI, Pio XII. Agora, uma coisa é certa, nós estamos na era, hoje à tarde ainda comentava, Evandro, nossos queridos que estão nos acompanhando com uma filha espiritual, nós estamos numa era de artificialização tão grande, de uma verdadeira dissolução da humanidade, de uma fratura de raciocínio e de pensamento, de uma ruptura com o que é real, com o que é natural. Nós estamos na era que isso cria uma civilização transhumana, esquizofrênica. Não é, Evandro? Transhumana, esquizofrênica, que os remédios são os mesmos de ontem, de hoje e de sempre, contra todo e qualquer mal, contra as mentiras que o maligno foi propugnando, e ainda que muito bem estruturadas racionalistamente, em ideologias como o liberalismo, ou o marxismo, ou o socialismo, ou o comunismo, são todas sempre frutos daquele que é o pai da mentira, e que ilude, e que mente, e que dá um pane na capacidade do homem de raciocinar, de perceber a realidade a partir do plano de Deus e com o auxílio da graça. Então, ter as coisas muito claras, até porque senão seria ou voluntarista, ou racionalista, ou alguma coisa nessa direção. Mas fato é que o Evandro coloca as coisas na clareza de que nós temos uma fratura. Nós temos uma ruptura que, da ordem natural da infecção no mundo, do necrosamento do tecido social na civilização ocidental, particularmente, se arrastou isso para dentro da igreja. Evandro, isso não dá para negar. Sim, nesses últimos tempos, Padrinho, eu, enfim, vi algumas discussões muito interessantes de padres muito pios e muito interessados no assunto. Eu não vou usar as palavras mágicas aqui para não chocar, não cair canal e etc. Estupendo. Mas fora do ar nós podemos conversar especificamente usando as palavras adequadas de maneira mais direta. Eu não quero trazer essa polêmica para dentro do canal do Padrinho. Mas o que eu tenho visto a respeito dessas discussões e de organizações muito sérias, de gente que trabalha na evangelização, seja leiga, seja a evangelização sacerdotal, já há 3, 4 décadas. E eu comecei a ver exatamente nesse período, né, porque a gente teve uma preparação para o Concílio Vaticano II e depois a sua implementação algum tempo depois. Esse período eu não consigo ver como uma fratura ou ruptura, mas há uma suspensão. A nossa igreja está lá. As tradições estão lá, elas estão presentes. Cristo está presente, o coração dos bons homens está inflamado, as pessoas estão de mãos dadas com Nossa Senhora. Então, a verdadeira igreja ela está presente. Sim. Então, não houve uma ruptura com o encerramento da antiga igreja e a criação de uma nova, porque isso seria reconhecer a vitória do encardido. E eu não vou reconhecer essa vitória nunca, jamais. Enquanto
tivermos, como eu comentei com o padrinho, enquanto nós tivermos um sacerdote, seguindo as tradições, a igreja está viva. Mas o que esse período faz é suspender, digamos assim, a certeza dessa igreja de Cristo. E colocar essa igreja de Cristo, digamos assim, em uma... debaixo da luz. Então, ela é retirada debaixo da luz, ela fica um pouco, digamos assim, nos bastidores, ela fica, usando um termo de Fórmula 1, ela está no pit stop, né? Está lá nos boxes, o motor ainda está aquecido, o carro está pronto para voltar a rodar na pista, mas infelizmente quem está rodando na pista é um outro piloto que já fez muitas barbeiragens, já bateu o carro 2, 3 vezes, está andando com 2 pneus furados, está dando marcha ré na contramão, e a gente está lá só olhando, né? Ele fazer isso. Uma hora ele vai ter que tirar o carro dele e a tradição voltará. É assim que eu tenho visto. Então, uma suspensão da verdadeira igreja, que aí o senhor, como especialista nas mensagens de Nossa Senhora, pode nos dizer. Ela em algum lugar disse, olha, vai ter um período em que a igreja vai ficar suspensa, e eu acho que nós estamos vivendo esse período, né? Dessa suspensão. Você usou o termo da retirada, da transposição da luz para o ofuscamento, eclipsada mesmo. É o termo Eclipsada. Que não usa, Evandro. Eclipsada. Né? A igreja, ela está hoje, a igreja verdadeira está eclipsada, viva, mas eclipsada. Ela tem o seu brilho interrompido por algo que está se colocando na frente. E assim, as manobras são coisas que hoje em dia eu ficava preocupado, ficava chateado. Não, mas como isso nos Estados Unidos aí estão brigando pelo aborto e ninguém fala nada, né? O pessoal tem que falar, tem que excomungar esse presidente americano. Não, como é que pode? Por muito menos, São Pio V excomungou Elizabeth I, por muito menos. Foi o primeiro ato de São Pio V foi excomungar Elizabeth I após a reforma protestante na Inglaterra. Ele falou assim, morreu o Henrique VIII, não vou excomungar quem se foi. Mesmo porque ele já havia sido excomungado, né? Ele já havia sido excomungado antes, né? Então ele não reiterou, mas ele pegou a sucessora e excomungou-a. Né? Ela foi pior que o pai, não foi? Foi pior, mas devassa, uma coisa louca, completamente desorientada mentalmente, viciada em droga, né? Século XVI, viciadíssima em todo tipo de entorpecente, em loucuras, orgia, enfim, maluca. E assim, a gente fica, né? Poxa, mas não vai fazer nada. E eu ficava preocupado. Hoje em dia não, eu fico só observando. Eu observo, eu falo, bom, é a imagem do corredor de Fórmula 1 com pneu furado. Você fala, você vai dar mais uma volta de pneu furado? Então, dê mais uma volta, vai. Eu vou ficar assistindo. Eu, como católico, o que eu tenho que fazer? Frequentar a missa do meu padrinho, cumprir as minhas funções quietinho aqui. Eu vou fazer o meu lado quietinho, vou ficar observando, porque eu acho que esse carro não vai longe. Não vai muito longe esse negócio. Sim. Evandro, aproveitando ainda em cima das perguntas dos nossos amigos, deixa eu emendar uma aqui. Vai ser um meio 180, mas dentro ainda, tá bem? Deixando um pouco o tema da infiltração dentro da igreja, mas recuperando aqui a temática da influência da ideologia liberal em toda a civilização ocidental, pode-se dizer, e a sua consequente e nefasta corrupção. Aqui, se sabe que essa corrente, pelo que você disse, de índole mais inglesa, que reveste aí, que dá um pouco de aspecto, que camaloneia como conservadora, se eu estiver equivocado, você corrige, você repontua, viu? Mas pelo que aqui abstrair.
nosso falecido e querido professor Olavo de Carvalho, ele tinha um certo apreço, uma consideração, pode-se dizer pelo menos o respeito pela honestidade intelectual e pela busca da verdade de um pensador inglês recente, que eu li também muitas coisas. Eu queria que você fizesse um paralelo. Por exemplo, Evandro, um pensador do naipe do Roger Scruton, até onde ele foi afetado por essa camaleonice desse liberalismo de índole inglesa, que se transveste de conservador e que no fundo, você explicitou, demonstrou muito bem que não é bem assim. E aí trouxe pensadores como o próprio Edmund Burke e companhia. Até onde um pensador, por exemplo, porque de uma forma ou de outra, Evandro, me corrija se eu estiver equivocado, porque aqui realmente não é a minha competência, agora é a sua. O padrinho é moral, é sacramentos, é dogma. Aqui nesta noite o padrinho está aprendendo com você. Até que ponto o Scruton tentou achar uma saída para esse beco no qual está a tradição liberalista inglesa, ou no fundo ele continuou e estendeu a mesma ideologia? Não sei se eu fui claro. Sim. O Scruton é um grande escritor, mas qual é o ponto ali do Scruton, né? Ele se coloca, primeiro, o foco, o alvo do Scruton são relações ou ações de natureza política. Uhum. Então, politicamente na Inglaterra, os conservadores ou Whigs ou pessoas ligadas à chamada direita britânica e etc., esse grupo mais conservador, tá aí o Boris Johnson que não me deixa mentir, né? Da qual faria parte, por exemplo, o Churchill, o próprio Winston Churchill? Sem a menor sombra de dúvida, que era, e já vou chegar no Churchill, esse grupo, eles têm como seu nêmesis, digamos assim, os trabalhadores, ou seja, a esquerda britânica ligada ao socialismo fabiano, a Tony Blair e na época de Edmund Burke, o Thomas Paine, né, que é aquela forma de fazer política, né? Na Inglaterra de hoje, nós temos aí o Jeremy Corbyn, né, que é um cara da esquerda inglesa, junto com o Tony Blair. O Tony Blair é um cara de centro-esquerda. Então, o que o Roger Scruton faz? Ele faz um contraponto a esse grupo no âmbito político. É muito raro, é muito difícil encontrar na biografia ou na obra deixada por Roger Scruton, na literatura deixada por Roger Scruton, ponderações muito marcantes no âmbito da filosofia moral. Nós não vamos ver o Roger Scruton se aprofundando na filosofia moral. A questão dele é eminentemente sociológico-política. Uhum. Então, o que ele faz? Ele é um estético, não é, Evandro? Ele também tem obras de estética, né, sobre beleza e etc., louvando algumas características, digamos assim, do conservadorismo inglês, que é um conservadorismo pragmático. Então, como político, ele vai aderir a uma parte em que ele vai se colocar estrategicamente como nêmesis de um outro grupo, mas a questão da filosofia moral, ela fica sempre colocada de lado, que é a preocupação quando nós passamos a discutir toda e qualquer questão política sob matriz inglesa. Porque o que faz a matriz inglesa? A matriz inglesa, ela deixa de lado a questão da filosofia moral, que é o mais importante. Sem a filosofia moral, eu não tenho como alçar a discussão desse res pragmático e mundano. Então, ao meu ver, essa é uma leitura minha, a filosofia de Roger Scruton, ela é uma filosofia conservadora mundana.
Entendido. Ele não tem uma metafísica que vai recolher as questões mundanas e alçar esses problemas a uma filosofia moral, dizendo: não, nós temos que ser terminantemente contra. Estupendo. Os problemas relacionados à tal da ideologia LGBT por razões X, Y, Z. Uhum. Você não vai ver isso na filosofia de Roger Scruton. Então, ele é um cara que vai fazer a sua estrutura de pensamento meramente para diametrizar com o chamado lado de lá. Então, o Roger Scruton, ele é um bom dínamo, ele é um bom combustível para essa discussão direita versus esquerda. Então, conservador ou neoconservador versus socialista fabiano ou... Muito claro, excelente. Esse é o problema de Roger Scruton e esse é o problema da filosofia contemporânea inglesa como um todo. Quando você pega Theodore Dalrymple, é o mesmo problema, né? Ele tem um livro maravilhoso chamado A Faca Entrou, mas ele não entra na questão moral, né? Ele aponta vários problemas da esquerda e fala: a esquerda é incoerente. Bom, isso eu já sei. Isso aí todo mundo já sabe. Ela nasce de uma incoerência. A incoerência é sua ferramenta. Mas como é que eu saio dessa situação, né? Então, ele não consegue alçar o problema ao nível que vai além da urna eletrônica. Tudo mira para uma solução na urna eletrônica. E não é essa a solução que eu quero. Minha solução está no altar. Para mim, tanto faz. A urna eletrônica é passageira, o altar é eterno. Então, eu não tenho em Theodore Dalrymple, eu não tenho em Roger Scruton, eu não tenho em Michael Oakeshott nenhum tipo de direcionamento de filosofia moral eterno. Sim. Algo que eu vou deixar para o meu filho. Eu não quero deixar para o meu filho um legado de urna eletrônica. Eu vou deixar para os meus filhos o legado do altar. Claro, isso não tem em Roger Scruton. Agora, você admite a ideia de que, ao menos, houve uma sincera busca na verdade e uma retidão intelectual, Evandro? Sim, Roger Scruton não foi no nível em que ele se propôs a discutir, que é o nível da política do dia a dia. Ele foi um grande sociólogo, né? Um grande cientista político. Tá claro. Mas o que nós precisamos nesse momento é algo mais e ele não nos ofereceu esse algo mais. Eu vou fazer aqui uma paráfrase, ou melhor, eu vou fazer aqui ludicamente. Ludicamente, não um complemento, mas uma inferência. Eu prefiro Santo Tomás. Pois é, padrinho. E eu comento, às vezes tenho comentado isso em lives, né? O pessoal fala, o que eu devo ler, o que eu devo ler? Olha, tem um autor que esse aí é fundamental, todo mundo tem que ler. E ele é tão gostoso de ler, porque assim, as frases são frases simples. E ele fala de uma maneira simples. Até hoje, mesmo traduzido no português mais rebuscado possível, as frases são simples, os livros são agradáveis, é uma diversão eterna, e ele nos induz para Cristo. Eu sempre identifiquei isso nele. E quem chama a atenção para isso é Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Esse autor é Platão. Platão deixou coisas tão valiosas e as pessoas ficam lendo esses autores contemporâneos. Vai ler Platão, pessoal. Você não quer ler nada da igreja? Não tem problema. Não tem problema. Mas se você ler Platão, você vai chegar lá. Né? O Peter Keith já ele dá a dica, né? Ele dá a dica. Ele fala, se você começar por Platão, não tem jeito. Você vai terminar em São Tomás. Sim. Você termina em Santo Tomás. Não tem para onde ir. O Platão, ele te joga lá para Santo Tomás de Aquino. Então tá bom. Você não quer? Comece por Platão. Aqueles diálogos mais curiosos, né? O político, o sofista, o Parmênides. São diálogos divertidos, assim. Você quer dizer alguma coisa ainda, alguma nota sobre a pessoa, a personalidade histórica de Winston Churchill, Evandro? Sim, Winston Churchill. Winston Churchill é o típico
Ele é o típico político político contemporâneo, político conservador contemporâneo. Ele começa a sua carreira política entre os liberais. Ele começa a sua carreira política na centro-esquerda. E aí, as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial é que o tornam conservador e que o forçam para abandonar as franjas de Neville Chamberlain para traçar uma carreira próxima do Partido Conservador. Mas Winston Churchill não nasce como um conservador. Ele se constrói e se torna conservador por exigências das circunstâncias, por uma habilidade pessoal que ele tem e uma visão de mundo que ele fala, aqui é muito melhor eu jogar com essa camisa do que com a outra, para minha carreira como político. E ele consegue enxergar que para poder vencer a guerra ele precisa ser conservador, que estando no outro partido ele não seria. Mas ele não é por convicção. Pragmático ele não é. Também. Ele é pragmático. Altamente muito, pragmático. Muito pragmático. Como todo inglês. Como todo inglês. Como todo inglês. Ele é pragmático e fleumático. Ele consegue esconder essa pragmaticidade que ele tem com piadinhas de salão, com um jeito simpático. Então, ele é sedutor. E por meio dessa sedução, ele não permite que você veja as suas intenções fisiológicas. Quer dizer, essa é a típica coisa que um católico vê. Fala, senta aqui. Quantas vezes você foi na missa esse ano? Pronto, está respondido. Você é um fisiocrata. Né? Quantas vezes você se confessou esse ano? Né? Então, na medida em que nós começamos a usar esse parâmetro de análise, aí fica muito pouca dúvida a respeito de cara. Eu acho que ainda vale ressaltar, como você mesmo comentava comigo, que o Winston Churchill, nunca se esqueçam, pelo sim, pelo não, que se salvaguarde o papel que ele teve ali pontualmente naquele momento da Segunda Guerra, e que, muito bem, tenha dado o seu contributo para uma virada de jogo, ou de forma misteriosa ter sido instrumento nas mãos da Divina Providência. Nunca se esqueçam que era um maçom anticatólico. Não só um maçom anticatólico, ele sentiu a necessidade de se aliar com Joseph Stalin. Aí. Nós não podemos desprezar esses detalhes, né? Claro, ele fez uma aliança com Joseph Stalin. É claro. Ele falou, eu tenho que fazer aliança com o maior cão do comunismo, senão eu não vou vencer o cão do nazismo. Então, quer dizer, ele faz aliança com um cão para vencer outro. Ele entra em briga de cães. Estupendo, né? estupendo. Será que Stalin não conseguiria resolver o problema com Hitler sozinho, diretamente? Né? Assim, são dúvidas que as pessoas não perguntam. Né? Porque as pessoas acham que o combate ao nazismo é um monopólio dos americanos e dos ingleses. E não é. Eles foram auxiliados pelos comunistas. Né? Os liberais de plantão fizeram aliança com os comunistas, que é como sempre acontece na história. Né? Que é o que eu falo. Uma coisa que eu nunca concordei com o professor Olavo é que ele dizia que os liberais eram massa de manobra dos comunistas. Eu disse, não, é o contrário. Né? Os comunistas é que acabam sendo usados pelos liberais no momento de conveniência desses fisiocratas. E os comunistas se deixam levar. Né? Evandro, não sei, mas é que, talvez, e muito bem posto, mas talvez por serem a parte da mesma mentira, por serem produtos do mesmo pai da mentira, é tão tênue, não é a linha divisória entre eles, quer dizer, são parte de uma mesma treva. Né? Exato. E quer dizer, divisionar isso é tão agudo, quer dizer que muita gente ainda hoje, Evandro, quando anunciamos a primeira live, o liberalismo é pecado, quer dizer, tem muita gente na sua inocência, no seu conforto, ignorante, na sua inocência ignorante, ou na sua ignorante inocência, que pensa que é um absurdo, quer dizer, não, como vocês estão associando o liberalismo ao marxismo, ao comunismo?
Quer dizer, essa construção histórica tão límpida e tão clara que demonstra que, de fato, o liberalismo é a mãe ou o pai do marxismo, do comunismo, do socialismo, quer dizer, não entra, porque a interpretação é única e exclusivamente no nível do é Estado, não é Estado, é privado, não é privado, Exato. tem dinheiro ou não tem dinheiro. Exatamente, exatamente. Não é? A qual monopólio eu estou servindo? Ao Isso. monopólio dos metacapitalistas ou ao monopólio estatal? Ou Então, herosia. acaba sendo uma escolha de a qual tirano eu vou servir. Eu vou servir a quem? Ao George Soros ou eu vou servir ao herdeiro de Stalin, que seja ele Putin ou Xi Jinping, não sei. A qual desses eu vou servir? Eu estou a serviço de qual tirano, né? Eu vou dizer assim, eu estou a serviço de nenhum tirano, estou a serviço de Cristo. Se eu estou a serviço de Cristo, eu estou contra ambos. Eu não posso estar favorável a nem a Soros e nem... Por isso que nessa guerra Ucrânia-Rússia, eu me coloco contra ambos. Né? Eu não posso servir a nenhum deles. O padre Eduardo dizia lá no Educa Católico, no qual você foi um dos conferencistas que marcou o evento dessa vez, dizia: eu não estou obrigado a estar do lado de nenhum demônio. Eu só estou obrigado a estar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. E quem é que pensa dessa forma? Não, eu preciso me associar a um determinado demônio mais cheiroso para combater o demônio mais fétido. É o inglês pragmático. Então ele fala, eu me disponho a me associar. E aí ele fala assim, não, é o famoso... eu não controlo o que as pessoas fazem entre quatro paredes. Aí você fala, bom, então se você parte desse pressuposto, se ocorrer um homicídio entre quatro paredes, essa pessoa tem que ser absolvida. Você não pode controlar o que ocorre entre quatro paredes. Né? Se uma pessoa pegar e jogar uma bomba dentro de quatro paredes, você não pode processá-la por terrorismo, porque foi uma bomba entre quatro paredes. Quer dizer, é um raciocínio tão torpe, tão energúmeno, que só mostra o quanto essa ideologia ela é perniciosa. A ideologia liberal ela é perniciosa. Ela é feita para permitir o mal e, ao mesmo tempo, aquele que permite se desculpa, dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Aconteceu entre quatro paredes no apartamento ao lado, não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu. Lembrem-se da primeira live, quando o professor Evandro, nosso querido Evandro, disse, e nós concordávamos exatamente isso. Quer dizer, o liberalismo, ele é tão ateu materialista quanto o socialismo. Até porque a raiz é ele. E o outro é uma derivada, é uma derivativa. Não, Evandro? Evandro, tem mais uns minutinhos. Nos concede? Sim, tem uma pergunta boa aqui, se o padrinho me permitir, eu gostaria de responder, que é do Leandro. Ele pergunta, gostaria que falassem sobre o feminismo. Qual é o paralelo entre liberalismo e feminismo? Estupendo. É total. O feminismo, ele é uma criação da doutrina liberal. Ele tão é uma criação da doutrina liberal que eu te dou nome, te dou CPF, te dou RG de quem criou isso. É um cara chamado John Stuart Mill, em um livro chamado On Liberty. Esse livro que fala sobre liberdades e ele tem um foco na chamada liberdade de expressão, teria sido escrito por John Stuart Mill e sua amante. Para que não ficasse, digamos assim, claro, e na época as mulheres tinham restrições para figurar em publicações, John Stuart Mill empresta o seu prestígio, o seu nome, para a sua amante, para que um texto que teria sido escrito por ela, ou eventualmente um texto a quatro mãos entre John Stuart Mill e sua amante, pudesse ser veiculado e publicado. É chamado On Liberty. Então, esse livro ele tem mensagens subliminares de feminismo. E essa coisa vai descambar até as maiores barbaridades e absurdidades escritas, por exemplo, por Simone de Beauvoir. Né? Na França, a esposa de Jean Paul Sartre, não sei qual era o relacionamento entre eles, de Jean Paul Sartre,
Então, isso sem a menor sombra de dúvida é um dos braços, é uma das ferramentas do liberalismo. Né? Reconhecer na ideologia de gênero, e aí gênero, sob o ponto de vista do gênero feminino, uma autoridade para a mulher em que ela toma posições e ela assume tarefas masculinizantes. Né? E, obviamente, ela é retirada da sua vertente natural para a vida, que é a imitação de Nossa Senhora. Né? As mulheres são feitas ao molde de Nossa Senhora, na pureza, na castidade e na santidade de Nossa Senhora, com as funções que Nossa Senhora ensina às mulheres. E na medida em que as mulheres querem abdicar de ser uma Nossa Senhora para ser uma anti-Maria, portanto, ter a liberdade sexual e destruir a sua própria castidade com uma ideia equivocada de teologia do corpo, uma ideia completamente equivocada, e aí fica a dica para que leiam aqui a obra de São João Paulo II sobre o assunto, né? E aí me perdoem os meus amigos sedevacantistas, mas é São João Paulo II e ele deixou uma obra fundamental chamada Teologia do Corpo. Então, mulheres, leiam Teologia do Corpo, que, enfim, aí a gente tem esse problema, mas vários outros problemas de assunção de tarefas que distorcem a mulher e a distanciam da imagem de Nossa Senhora e aproximam essas mulheres da imagem de transexuais, de prostitutas, né? Qual é o modelo de mulher na sociedade hoje, né? São mulheres em quinto casamento, desorganização mental, são as chamadas mulheres bem-sucedidas, com funções e tarefas e empreendedoras, isso, aquilo, mas com a sua vida espiritual completamente desorganizada. É exatamente isso que querem os liberais, né? E eles empurram as mulheres para esse lado, digamos assim, o lado da anti-Maria, da anti-mãe, né? Da anti-avó, porque a gente já tem senhoras na casa dos 60 que deveriam estar cumprindo as suas tarefas de vó, e a gente não vê, a gente vê, enfim, outras coisas acontecendo. Né? Então, onde estão o nosso exército católico de senhoras devotas? A gente tem visto cada vez menos, né? E por que a gente tem visto cada vez menos? É por causa dessa praga chamada feminismo, que nasce no livro de um liberal chamado John Stuart Mill. Muito claro, muito claro. Evandro, olha, nós poderíamos ficar muito mais, e eu sei que as perguntas, mas teremos outros momentos pela frente, mas eu preciso fazer essa última pergunta. Eu peço licença aos nossos amigos, mas sob o estandarte de Nossa Senhora da Virgem Santíssima, e em nome do movimento pró-vida, do qual não sou parte no sentido do movimento em si, mas como verdadeiro guardião e defensor da vida como sacerdote que sou. Evandro, a questão dos Estados Unidos. Dá uma palavra final para nós, situa um pouquinho e, enfim, está dentro, acredito, do tema. Porque eu sei o nome já, depois eu sei que a plataforma vai pegar no pé, desculpem o termo pobre, mas vai pegar no pé, mas já está dito, está dito. Frutos do duplo erro, liberalismo barra marxismo.
Mas nos Estados Unidos, naquela onde ele se enraiza, é claro que temos a sua aprovação antes, em 1920, na Rússia, se não me equivoco, mas o que eu queria chegar aqui, Evandro, por onde vai andar a questão do aborto, e tendo como ícone, essa palavra é muito santa, mas tendo como massa de propaganda, de manobra, os Estados Unidos e a questão da Suprema Corte norte-americana em relação à decisão que foi tomada no caso Wade versus Roe. Pontua um pouco para nós, e aí nós terminamos esta noite. Eu tenho, assim, a gente tem as questões jurídicas a se tratar e as questões de filosofia moral. Sob o ponto de vista jurídico, para mim, não há qualquer chance do Roe versus Wade se manter. A decisão vai cair, o aborto vai voltar a um grau de restrição muito grande, e dependendo da reação enfurecida da esquerda, já estou saindo da parte jurídica e migrando para a parte política. Dependendo da reação, nós podemos até chegar a extremos de assistir a uma nova guerra civil nos Estados Unidos por conta dessa questão. Essa questão é central, né? Essa questão, ela divide a Igreja Católica de todos os outros credos que estão lá mal incluídos no Nostra Aetate. Todos os outros credos aceitam o aborto. Todos, sem exceção. Nostra Aetate. Todos esses credos com os quais a Igreja tentou fazer algum tipo de comunicação ou conciliação são credos abortistas. Sem Todas exceção. As falsas religiões. Sem exceção. O que define hoje o catolicismo de todas as demais de todas as demais denominações, sejam elas voltadas para Cristo ou não, né? Pseudo-cristãs ou não, todas as denominações têm graus de tolerância ao aborto. A única que se mantém ainda rígida em relação a isso é a Igreja Católica. E isso não pode de maneira nenhuma ter qualquer tipo de flexibilização. Muito pelo contrário. Eu acho que essa é a porta para que, e eu já estou entrando na filosofia moral, essa é a porta para que a Igreja se mantenha íntegra. Ou seja, ela precisa urgentemente começar a excomungar as pessoas que defendem essa violência e esse pecado mortal publicamente. As pessoas têm que ser excomungadas formalmente. Não sei se isso deve ser feito por intermédio de um sínodo, de um novo concílio, ou se as dioceses precisam tomar providências latiae sententia, e já declarar as pessoas que estão envolvidas com isso excomungadas, mas a Igreja precisa tomar uma providência. Em relação à parte política... Só vale dizer, perdão, filho, vale dizer que, recordar só como você citou, que um católico que faça ou que coopere sob qualquer forma, é isso que você dizia, Evandro, ele já está excomungado em late sententia. Isso vale ressaltar. Inferende sententia, acho que era preciso aumentar a aplicação, mas aí depois nós corremos num segundo momento. Sim, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então eu olho, por exemplo, para um Joe Biden, para mim ele é um excomungado, ele não tem direito de acesso a eu tenho essa convicção. Estupendo. Mas a gente sempre tem alguns sacerdotes que não estão atentos à situação, às vezes desconhecem alguma coisa, ele está lá, às vezes ele está em claustro e não está sabendo o que está acontecendo, vai lá o cidadão se comungar, ele não vai negar a comunhão, mas nesses casos para reforçar esse caso específico do aborto é necessário. O que eu precisava remontar aqui, padrinho, é o seguinte: a única guerra civil que ocorreu nos Estados Unidos foi em virtude de um conflito que ocorreu na Suprema Corte em relação ao entendimento específico em um caso específico, que foi o Dred Scott Case, em relação ao problema da escravidão. Então,
A Guerra Civil Americana, ela nasce de uma atrapalhada da Suprema Corte, especificamente de seu presidente, Roger Taney, que era o presidente da Suprema Corte na época. Ele se atrapalhou ali, para não dizer outra coisa. Eu estou num canal católico, não posso usar o que eu usaria fora daqui, a palavra que eu usaria fora daqui, mas ele se atrapalhou, e ao se atrapalhar, ele abre espaço, né, para uma guerra civil, porque a partir da decisão da Suprema Corte surgem as discussões de bastidores para a 14ª emenda, e aí, enfim, nós temos todas as desgraças que ocorrem nos Estados Unidos com guerra civil, assassinato de Abraham Lincoln e etc. Então, em perspectiva, e olhando para essa situação, um deslize do presidente Roberts, que é o atual presidente da Suprema Corte, e dizem que ele está dividido, ele talvez seria o swinging vote, ou alguém que poderia votar para tentar dissuadir alguém para manter Roe versus Wade. Um deslize dele pode eventualmente gerar uma catástrofe política nos Estados Unidos, porque pesquisas indicam aí que próximo de 80% não gosta do Roe versus Wade, né? Boa parte do povo americano é contra essa política abortista. Então, o povo americano já está cansado disso, né? Então, dependendo do que possa aí eventualmente acontecer, a gente pode ter alguns problemas mais sérios, mais graves nos Estados Unidos. E o único que pode amenizar esse problema, a única pessoa que pode amenizar esse problema é a pessoa de nossa Santa Madre Igreja. Então, como ela resolveria esse problema? Excomungando as pessoas que não estão aceitando a decisão laica da justiça, porque a decisão de Deus, essa aí, não tem Roe versus Wade, não tem juiz para isso. Na hora que o juízo final chegar e a sentença do juízo final chegar para você assinar, é como o pessoal costuma dizer, né? Um belo de um tobogã pro caldeirão do capeta que esse pessoal vai receber. Não tem o que segure, né? Então, assim, são duas instâncias. Mas na nossa instância espiritual é necessário que a igreja se posicione. Estupendo. Evandro, por nós ficaríamos muito, muito mais, mas a hora vai. Já deu 1h30, Suas considerações finais para essa noite, e fica também já a chamada para os próximos episódios. O Evandro vai estar aqui conosco, vai estar aqui no canal, vai estar aqui com o Padrinho muitas vezes ainda. Nós já temos esse acordo, esse pacto, aí esse acordo de fazermos muitas outras formações, onde ele vai poder nos enriquecer e muito, como foi nas duas primeiras e como foi nesta noite, com toda certeza. Nos enriqueceu e muito, Evandro. Tenha certeza. Eu vou ser breve, então, nas considerações finais. O liberalismo, ele nos deu, e como muitas pessoas podem argumentar, nos deu excelentes inovações tecnológicas. Como, por exemplo, a luz elétrica, as indústrias, a revolução industrial, a televisão, a internet. Tudo isso foi consolidado nesse instrumento aqui, ó. O meu tem Santo Ambrósio aqui. Esse instrumento aqui, ó, foi consolidado nisso. E eu vejo muita gente falando, esse aqui é a invenção do século, porque aqui dentro eu tenho energia, tenho televisão, tenho informação, eu tenho jornal, eu tenho internet, eu tenho tudo aqui dentro. Eu me comunico com o mundo inteiro, eu vejo tudo o que está acontecendo, e as pessoas já não saem mais de casa sem isso. Tem até um reloginho aqui, tem um reloginho que você pode identificar quanto tempo você gasta na frente disso aqui, ó, por dia. Mas as pessoas não pararam para pensar que nesse ano nós fazemos 450 anos da verdadeira invenção do maior instrumento da modernidade. É isso aqui, ó.
isso aqui, que é o Santo Terço, o padrinho sabe mais do que eu, né? O Santo Terço foi criado. Ele contém uma fórmula de orações em sequência, né? O Padre Nosso, 10 Ave Marias, encerrado pelo Salve Rainha e aberto pelo Credo. Então, essa fórmula foi criada quando os estados papais foram atacados pelos turcos otomanos, em 1571. E iluminado em uma noite, São Pio X recebeu de Nossa Senhora... São Pio V recebeu de Nossa Senhora essa fórmula. E que se essa fórmula fosse repetida ao longo de alguns dias, os católicos venceriam a batalha contra os turcos otomanos. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Lepanto. A vitória de fato ocorreu e o padre disseminou essa fórmula. E ele criou esse instrumento para que as pessoas não se perdessem na fórmula, em 1572. Então, nós comemoramos esse ano, padrinho, 450 anos da maior invenção da modernidade. É isso aqui, ó. E aí eu chamo a atenção nas minhas palavras finais. Quanto tempo você dedica por dia para isso aqui, ó? Isso eu estou falando com os nossos ouvintes. E para esse aqui, ó. Você sai de casa sem isso? E sem isso aqui, ó. Você sai de casa? Estupendo. Você entendeu o que o liberalismo está fazendo com você? Ele está fazendo com que você substitua isso por isso. Grande mensagem. Então, o que nós precisamos fazer como católicos? É recolocar o liberalismo no seu lugar. Usar isso aqui só quando é necessário, não estou dizendo que isso aqui não seja necessário, isso é útil, é importante, mas isso não pode substituir isso. E assim, para você usar isso por dia 20 minutos, não vai te custar nada, meu querido espectador. Nada, não te custa nada. 20 minutos. 20 minutinhos. Sendo que você passa 10 horas, você dá 10 horas para isso, e às vezes você dá 20 minutos por mês para isso aqui. Então tá errado. Então volte a pelo menos dar 20 minutos por dia para isso, que faz 450 anos. Está fazendo aniversário de 450 anos. Esse ano, esse instrumento criado por São Pio V. E esse aqui, que não tem nem 10 anos, sei lá quanto tempo tem isso aqui, 10, 20 anos. As pessoas já dedicam 10, 12 horas para isso aqui. Então vamos tentar, pelo menos, tirar 20 minutinhos disso aqui e dar de volta para esse aqui. Ó. Porque aí o liberalismo... Imagina se todo mundo fizer isso. Vai sentir. Eu garanto para vocês. Vai sentir em menos de um mês o liberalismo, os liberais vão sentir. Vão sentir. Vai ser um negócio muito maior que a Batalha de Lepanto. Mas não tem jeito. Você vai ter que abrir mão 20 minutos disso e colocar aqui, ó. Estupendo. Essa é a mensagem que eu tenho para os católicos que ficam me perguntando, então como eu combato o liberalismo? Sozinho em casa. Não requer esforço, habilidade, nada. Sozinho em casa, você não incomoda ninguém, sem incomodar ninguém. Sozinho, no teu cantinho, 20 minutinhos, você já está combatendo o liberalismo. E tem minha bênção, Evandro, toda a minha bênção. Amém. Não poderia haver um fechamento melhor. Meu querido, olha, obrigado pela sua participação nesta noite, grande fechamento. Lembrem-se que, mais uma vez, recordamos a grande expectativa pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Evandro, leva a bênção ao Dudu e à Fê, de forma especial, e eu peço a vocês, mais uma vez, que acompanhem o trabalho formativo do nosso querido professor Evandro,
A maioria de vocês já acompanha, mas quem ainda não o segue, siga e acompanhe. Também eu peço essa qualidade de vocês, vamos levantar o canal do Padre Maurício, que está no comecinho. Católicos Eternos aqui no YouTube, vão lá. Sei que o Evandro já vai lá, já vai correr e já vai se inscrever para se conseguirmos 1000 inscritos, ele já libera para poder transmitir a partir do próprio celular e um sacerdote a mais dando boa formação na internet. Aí é onde é um campo onde nós devemos estar mais presentes e combater cada vez melhor. Vamos fazer a oração final? Vamos. Amanhã eu vou a Brasília para o fórum da Liga Cristo Rei, na região Centro-Oeste. Voltarei no sábado à noite. Então nós vamos ter live só na próxima semana. Não deixem de ir ao Santo Sacrifício. Não deixem de se ancorar no Santo Rosário. Como um grande brado levantou o nosso querido professor Evandro a nós nesta noite. Aqui é o fechamento com chave de ouro. E ele vai estar de volta em tantos outros momentos conosco. Eu sei que vocês vão estar esperando. Vou deixar também a certeza de que por ele eu rezo intensamente para que cada vez mais o seu apostolado floresça e vai florescer. Vamos rezar? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recuo, de vós me vale, gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos e resolvi propício de me alcançar o que vos rogo. Amém. Amém. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Ambrósio de Milão, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa e Pádua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossos amigos, meus queridos, difunda a live desta noite para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Eu sei que, com toda a clareza com que foi falado da parte do nosso querido professor Evandro, vai mexer aí em algumas coisas, vai mexer em um vesperuzinho, mas não faz mal. Estamos aqui a enfrentar as trevas. E não vamos nos curvar. De forma alguma. Haja o que houver. Nossa Senhora os proteja. Uma abençoada noite para todos. E nos vemos em breve. O Evandro fica um segundinho mais depois que encerrarmos a transmissão, só para eu dar o meu boa noite e a minha palavra final para ele. Amém.